Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a franco-portuguesa Altina Ribeiro. Olá, Altina, seja muito bem-vinda. Olá, mas obrigada. Pois é, vai ser diferente. A gente está na lusofonia, né? Em geral, eu Uhum, recebo brasileiros, mas eu tenho o prazer de te receber aqui para falar do teu novo livro, né? uhum, Ilegitima ou sim, Legítima. E sim, antes de falarmos dele, eu queria falar para você, eu uhum, queria, eu queria te, eu queria dizer que você é nascida em 1960 em Portugal. uhum, Chegou na França com sua família em 1969, fugindo uhum, do regime de Salazar. Então, uhum, você viveu aqui sua escolaridade, seu mundo do trabalho, né? Você escreve em francês, é depois que você traduz. uhum, Sua, sua autobiografia Le Fado pour Seul Bagage, que em uhum, português tem o título de São Vicente a Paris, foi publicada em sim, 2005, foi também adaptada para o teatro e uhum, encenada em 2007, 2015. Você tem também Alice au Pays de Salazar, Alice no País de uhum, Salazar, Trois Notes de Bleu pour un Fado, que é uma biografia de um franco-português, né, Dana Inger, e uhum, Dona Zezinha, que você aborda, onde você aborda o ensino em Portugal durante o período da ditadura, né? E hoje, uhum, então, uhum, Ilegítima, que a gente vai conversar aqui, que acabou de ser lançado, e é uma editora portuguesa, né? uhum, A editora Alma Letra de Portugal. é isso. Dito isso, eu queria saber um pouco mais como é que você se sente portuguesa, nesse mundo franco-português, né? Com essa ligação importante com Portugal, porque você escreve, vai buscar elementos de Portugal. Como é que é isso? Eu sinto-me, não escolho entre Portugal e França, nasci em Portugal, vivo em França, tanto sou ligada a um país como a outro. Uhum. Hum. E não tem problema de se sentir imigrada, de se sentir não fora do. Não, aproveita dessas duas culturas, né? Pois, exato, para mim considero que é uma riqueza ter duas culturas, duas línguas. Uhum, Hum. maravilha. E você mesmo que traduz teus livros, né, para o português. Sim, eu traduzo para português, traduzi dois, o primeiro e o Dona Zezinha. Mas como em português não tenho o mesmo nível que em francês, porque fiz os estudos aqui em França, fui à escola, ao curso de português, ao mesmo tempo que fui à escola francesa, mas não tenho o mesmo nível de estudos. Por isso, preciso de uma correção muito séria. Mas Uhum, prefiro traduzir eu porque gosto e também faz um exercício para mim, para eu estar mais à vontade na minha língua materna. uhum. E qual é o teu contato com Portugal? Você mora aqui em Paris, Uhum. na França, qual é o teu contato? Você vai sempre para Portugal, não vai? Como é que é? Quando ainda trabalhava, porque agora estou na reforma há 4 anos, íamos a Portugal um ano sobre dois, e porque gostamos de descobrir também outros países, não é? E agora que estou na reforma, vamos mais vezes, e minha mãe está a viver lá, porque ela está lá no lar, por isso, para ir visitar e para visitar a família e para passar momentos com amigos no nosso país, vamos assim mais vezes, 2 ou 3 vezes por ano, como temos mais tempo. Mas vocês têm a felicidade também de ter muitos imigrantes, né, portugueses por aqui. Você tem casa, não sente saudade de comida porque você faz ou vai em restaurantes portugueses, né? A gente tem uma grande. Uhum. É muito interessante isso, né, aqui. É sim. Hum. É. Então, vamos falar então do ilegítima, né? Uhum. Ilegítima é muito interessante você coloca i entre aspas, né? Entre Sim. aspas, entre crochê, porque é uma legitimidade. Como é que você vê isso? Por quê? Porque portanto, é a história, este livro é uma ficção, mas inspirada de fatos reais. E Uhum, é a história de uma senhora
quer dizer, não é o verdadeiro nome dela, mas a heroína do livro chama-se Fátima, e esta menina, quando nasceu, foi declarada ilegítima porque os pais não eram casados. O pai, quando ela nasceu, fugiu, porque ele não estava, era muito novo, tinha 18 anos, a mãe tinha 16, ela não foi desejada, não foi, e por isso ele fugiu com medo de, tinha medo de não assumir a responsabilidade do bebê, porque os tempos eram duros, e portanto foi a mãe do pai, portanto a avó da Fátima, que a declarou, e ela foi declarada como ilegítima porque não era, os pais não eram casados, e no papel do registro civil só havia o nome legítima, portanto acrescentaram ilegítima antes do nome legítima, por isso que está entre aspas. Muito interessante isso que você traz. E eu tinha notado que se sentir legítima significa sentir que você tem o direito de ocupar um espaço, expressar suas opiniões, ser quem você é, sem precisar de validação externa. Está ligado à autenticidade, à autoconfiança e ao reconhecimento do próprio valor. E a gente vai ver que a história da Fátima, né, que é a personagem principal, uma mulher de mais de 50 anos, e então a história do livro você começa com a ida dela para o Tribunal de Comércio, para a liquidação judiciária do salão de cabeleireiro da personagem, né? Então, ela é frágil emocionalmente, ela entra em depressão e é internada. Como se construir, né? Ou se reconstruir. Aí você fala de uma terapia, vai buscar na vida da personagem o que a traumatizou, é isso? É sim, porque ela teve muitas dificuldades na vida, já de criança não teve carinho, foi vítima de violência da parte dos adultos, e mais tarde, quando foi para a França com os pais continuaram a ser muito duros para ela, e casou com um marido que também era violento, e depois divorciou e encontrou dificuldades financeiras, por isso o livro começa quando ela foi ao tribunal, foi convocada ao tribunal para, portanto, o problema do salão de cabeleireira, e esse problema ela tinha dificuldade a enfrentá-lo, e por isso precisou da ajuda de um profissional. E quando começou a terapia, vieram à mente o que viveu quando era criança, por isso a história volta para trás e começa no início, quando os pais dela se encontraram, e depois quando ela nasceu. Então, é muito interessante porque vai construindo essa história aos poucos, né? É como também um romance policial, se pode dizer, que as coisas vão acontecendo, a gente está lá interessado em saber o que está acontecendo, por que isso, e você, aos poucos, você vai relatando, né? A sua família, as amizades, os amores, as marcas que essa personagem carrega em seu corpo e no seu imaginário, né? Sim. Então, ela faz essa terapia, ela podemos dizer que ela é não tão forte, porque ela precisa de cuidados ainda, mas ela é forte o suficiente para afrontar seu tio, o estuprador, nos seus 6 anos, né? É assim, o livro é mesmo sobre o tema da condição da mulher portuguesa nos anos 60, e isso fez que ela viveu momentos difíceis, e viveu muito infeliz com tudo o que ela passou. Mas então, essa força, quer dizer, a personagem não imagina quanto ela é forte, né? Porque ela é forte para enfrentar no tribunal, né? É muito impressionante. Pois Fala é. um pouco desse momento em que ela vai a Portugal, né? Porque ela está aqui na França, ela vai em Portugal para se confrontar, ela como é que é? Declara
advogado, né, que vai possibilitar a ida dela para essa confrontação com o tio. Conta um pouquinho dessa história, desse momento. Ela, na vida dela, teve dois momentos no tribunal. O primeiro foi, quer dizer, foi aqui. Os dois foram. O primeiro foi em França, quando ela teve que abandonar o salão de cabeleireira, que foi, portanto, no Tribunal de Comércio de Versalhes, na região parisiense, e como durante a infância foi violada pelo um tio, ela mais tarde, essa violência que ela foi vítima, não conseguia esquecer, por isso decidiu de ir a Portugal e foi ter com um advogado para o processo contra o tio, para ela poder ir para a frente, porque senão não conseguia. Uhum. E qual é a tua visão do hoje? Qual é a tua visão hoje de Portugal, né? Dessa situação em Portugal? Como é que você viu? Porque essa história acontece mais ou menos nos anos 50, 60, né? E agora, como é que é? Depois da ditadura, e agora? A sociedade portuguesa mudou muito, né? Como é que é agora para você essa relação, esse contexto que você examina no teu livro, que você fala no teu livro? Felizmente, Portugal agora é um país livre, as coisas são diferentes, mas eu não vivo lá para ter uma comparação como se passa lá exatamente, mas o que é certo é que não, é outro mundo em comparação à ditadura. Quer dizer, Portugal agora é um país democrático e é uma grande coisa. Uhum. Mas então, essa situação que você aproveita essa história para abordar, a situação das crianças e das mulheres, né? É muito complicado. Mas aqui também na França, a gente viu, né? Recentemente, no tribunal, a situação. Como é que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Como fazer para que as crianças tenham essa outra atitude em relação, né, que os pais tenham outras atitudes em relação à criança e que a mulher tenha uma posição que não sofra violência? Tem que se falar com as crianças, mas é verdade que não é fácil, porque os adultos ameaçam as crianças para elas não dizerem o que se passou. Aqui também existe no mundo inteiro. E é isso, as crianças têm medo. E ela, quando foi violada, era pequenina e não compreendia o que se passou. Sabia que não era normal, mas não compreendia o que... E ela sentiu-se, em vez de ser vítima, parece que tinha vergonha de contar o que se passou, e só uma vez adulta é que contou, só que os pais não quiseram ouvir e não acreditaram nela. E como as pessoas o que não são capazes de compreender é porque uma pessoa que foi vítima de violências, seja sexual ou outras, que não fala logo, mas se não fala logo é porque não pode. É porque, e o problema é esse, é que depois as pessoas não acreditam. Mas então porquê é que não falaste quando foi no momento? Mas quando foi no momento era impossível para uma menina ir dizer o que se passou, sobretudo que nem sabia o que era. Ela tinha 6 anos, não podia explicar, era impossível. E é preciso muita informação e falar o máximo do que pode acontecer. E se a gente pode falar, mesmo se é difícil, tem que falar para não acontecer mais. É necessário, é. E nesses lançamentos, você tem feito muitos lançamentos desde o lançamento, né, agora há pouco. Como é que você sente o público nesse sentido? Como é que o público quer saber de você? Como é que ele interfere? Porque a tua intenção é essa, de abrir, né, de abrir as portas, né? Sim, as apresentações que eu faço dos livros em geral ou deste Não, livro aí? desse que é particular, né?
Sim, este é particular e é verdade que para mim eu tentei um novo desafio com este primeiro romance, porque até agora escrevi a minha autobiografia e depois biografias, portanto é diferente é um livro que pode ser, que é duro, Uhum. mas que trata de assuntos importantes e reais, e por isso penso que é importante denunciar esse problema e as pessoas são sensíveis a esse problema. Maravilha. Então, como é que você gosta de escrever? Então, como é que você escreve? Qual é o teu processo de escrita? Você escreve muito, né, ligada a esse mundo que é da gente, você é ligada, eu sou ligada ao mundo franco-brasileiro, você é ligada ao Aham, mundo franco-português e está falando uhum. dele porque como é que é esse processo? Como é que você decide escrever uma coisa ou outra? Eu não tinha na ideia de escrever um livro, só queria, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu queria deixar umas páginas para os meus filhos quando porque em geral quando eu conto a minha história, a história dos meus pais, da imigração e assim, e quando os filhos são novos não dão assim muita atenção, e eu pensei que talvez quando um dia não estarei cá, que eles seriam talvez mais interessados, mas já não podem descobrir a história. Por isso eu pensei escrever umas páginas e deixá-las para eles um dia poderem descobrir a história dos meus pais, quer dizer, dos avós dele e a minha. Mas depois, como eu gosto muito de escrever tinha na mente tudo o que eu vivia em Portugal nos anos 70, quando eu era pequena, um, eu vivi uma infância fora do comum e gostei, tinha vontade de a partilhar. E afinal a escrita veio assim naturalmente, e depois quando vi que afinal comecei já a escrever muito, pensei que talvez seria interessante de tentar de editar, mas eu depois de editar o meu primeiro livro pensei que não é, eu escrevi a minha história e mais nada, mas afinal uma senhora que leu a minha primeira história pediu-me para escrever a dela, é a Alice, o País de Salazar, que ela chama-se Alice e conheceu momentos dolorosos durante a ditadura, por isso que o livro chama-se assim. E depois o Danninger é que me contactou também para eu escrever a biografia dele, portanto escrevemos-la em conjunto. E depois encontrei um senhor que leu os meus primeiros livros e que me contou a história da mãe, portanto a Dona Zezinha é um livro sobre o ensino durante o Estado Novo, através da história de uma professora que me foi contada pelo filho, uh, e então surgiu também este livro, que foi uma história que me foi contada há muito tempo, mas a pessoa que me contou não queria que fosse uma biografia, mas que fosse um romance. Por isso, para mim portanto, era um novo desafio. Comecei a escrever, mas como entretanto escrevi a história do Dan e depois de Dona Zezinha, deixei assim o livro um bocadinho de lado, mas agora como terminei os livros que eu tinha para escrever, é que voltei para terminar este livro. Uhum. E agora, quais são os outros projetos, Altina? Já tenho um projeto, foi um senhor que, que também fugiu à ditadura de Salazar e que imigrou para o Brasil, e para fugir à guerra colonial. Depois do Brasil foi para o Chile, porque encontrou uma chilena, como é que se diz em português? Chilena. Chilena. Isso. Encontrou uma chilena e que quiseram, portanto, foram para o Chile, só que depois foi o golpe de Estado, e afinal estavam em perigo, e então vieram para a França. Portanto, foi de país em país e é um percurso muito interessante que eu já comecei a escrever.
Muito bem, muito obrigada, Altina, Obrigada eu, por mas essa é. entrevista e muito sucesso nos próximos lançamentos que você tem por aí. Muito Portanto, obrigada. este vai ser lançado no Consulado de Portugal em Paris, dia 6 de março. Dia 6 de março, beleza. Exato. E a gente vai colocar aqui embaixo onde é que você encontra os livros em Portugal, claro, e aqui em Paris também, né? Nas Ok, livrarias. está Muito bem. Muito obrigada. obrigada, mas é. Adeus. Obrigada. Adeus.